dependências aqui da federação, agora eu vou apresentar para vocês tudo o que acontece aqui, ó, no departamento profissional de futebol. E para conversar sobre o departamento de futebol profissional da federação, Clóvis Martins, que é o assessor aqui desse departamento. Bem-vindo ao Vamos de novo. Vamos de novo. E para conversar sobre o departamento de futebol profissional aqui da federação, Clóvis Martins, que é o assessor do departamento. Bem-vindo ao canal Futebol Gaúcho, Clóvis. Obrigado. Satisfação de falar com os telespectadores do canal do Futebol Gaúcho. Parabéns pela iniciativa também da federação e de vocês. E estamos aí preparando as competições. Primeiro, o Clóvis vai começar nos contando quais são as demandas do departamento aqui, o que vocês são encarregados de fazer, quais são as principais funções daqui. Certo. Bom, o departamento de futebol, ele organiza todas as competições da Federação Gaúcha. A principal competição é o Gauchão, o Campeonato Gaúcho, que tem mais mídia, né, maior evidência. Então, nós fazemos primeiro o congresso técnico, reunindo os representantes de todos os clubes, geralmente vêm os presidentes dos clubes. Então, nesse congresso técnico se define a fórmula da competição, se define a tabela da competição, os clubes dão sugestões, sempre tem adaptações e atualizações no regulamento da competição, sempre tem alguns assuntos que os clubes colocam, e isso vai para regulamento, vai em tabela. Essa tabela sempre da competição tem que se observar um equilíbrio técnico, porque os clubes joguem o mesmo número de partidas em casa e o mesmo número de partidas fora, para que clubes evitem que tenham excessiva quilometragem de viagens em relação a outros. Então, procura-se fazer com que o interesse de todos seja resolvido. Agora, na Paulo Santana, nós tivemos um episódio que foi a desistência de alguns clubes. Passou por aqui a remontagem da competição? Sim, essa foi uma competição bastante difícil de organizar, porque no início da competição, em torno de 20 clubes manifestaram interesse. E a partir do momento que nós elaboramos tabela, organizamos a competição, alguns clubes acabaram, infelizmente, desistindo por problemas financeiros, né? Muitos clubes com bastante dificuldades aí pelo interior do estado. E aí tu tem que fazer novamente, tem que refazer a competição, redividir os grupos, para que haja esse equilíbrio técnico com o que a gente falou aqui, para que os clubes joguem o mesmo número de partidas em casa e fora, para que os clubes não viajem excessivamente, alguns clubes em relação aos outros. Então, para que haja esse equilíbrio técnico, a gente a Copa Paulo Santana tivemos que refazer umas 2 ou 3 vezes a competição. Mas, felizmente, a Copa acabou dando uma volta por cima, porque está bem emocionante, os clubes que estão participando estão bastante satisfeitos, tá bem legal a competição. E nesse congresso técnico aí vocês decidem como vai ser o rumo da competição. E aí todos os clubes têm que concordar com tudo. Exatamente, o congresso técnico ele é bastante democrático. Todos os clubes apresentam sugestões e o que a maioria, a sugestão que é aprovada pela maioria é que acaba sendo realizada na competição. A demanda aqui do departamento é sazonal? Tem algum mês que tu trabalhe mais? Tem algum mês que tu trabalhe menos? Sim, tem alguns períodos do ano em que tem bastante atividade. Por exemplo, no ano passado, neste ano foi o mês de abril, porque o Campeonato Gaúcho, o Gauchão, estava em andamento. O Campeonato da Divisão de Acesso, em que 2 clubes ascendem para o Gauchão do ano seguinte, estava começando, e ao mesmo tempo já tem que começar a preparar o Campeonato da Segunda Divisão, em que 2 clubes sobem para a Divisão de Acesso. E, simultaneamente a isso, também as categorias de base têm as suas competições tendo início nessa fase do ano. Aí acumula todas as competições junto. Tá aí, deu para perceber que é bastante movimentado aqui o departamento de futebol. Clóvis, muito obrigado. Prazer entrevistá-lo e mostrar um pouquinho mais da federação. Obrigado pela oportunidade de me comunicar com os torcedores gaúchos e, novamente, parabéns pela iniciativa do canal do Futebol Gaúcho. Tá aí o Clóvis, o assessor aqui do Departamento de Futebol da Federação Gaúcha.